cristianismo é a religião com o maior número de seguidores do planeta. Estima-se que hoje em dia mais de 2 bilhões de pessoas sigam a fé cristã. Sua figura central é Jesus Cristo, Filho de Deus e do Espírito Santo, enviado à Terra para salvar a humanidade de seus pecados. Jesus deu sua vida na crucificação e ao 3º dia ressuscitou e subiu aos céus. Os cristãos acreditam que ele vai voltar para o dia do juízo final e a salvação dos que merecem, que serão premiados com a vida eterna. O livro sagrado do cristianismo é a Bíblia, e sua organização eclesiástica é bastante hierárquica. Tem os padres, bispos, cardeais e o chefe de toda a igreja, o Papa. Os fiéis entram em contato com Deus através de rezas e orações. Isso pode ser feito em casa ou nas igrejas, onde acontecem as missas e são celebrados alguns rituais e passagens, como o batismo, o casamento e a primeira comunhão. Os cristãos também acreditam em santos, mortais que levaram uma vida de acordo com as leis divinas e que se provaram através de uma superação. Eles são beatificados pelo Papa e deixam o status de mortais para se tornarem figuras divinas. Os cristãos respeitam 10 datas religiosas em seu calendário. As mais importantes são a Páscoa, a Sexta-feira Santa e o Natal e o Ano Novo, que passaram a ser celebrados mundialmente. E o último vídeo foi justamente para a gente dar uma introdução para o tema de hoje, que vai ser Igreja Católica. Como ela foi criada e por que o Império Romano acabou adotando o cristianismo como religião oficial. Como assim? O Império pode sair mudando assim a religião e já era? Não é como se eles tivessem feito uma reforma religiosa do nada. Rolou muita treta antes do Imperador Constantino estabelecer o Edito de Milão e aceitar ser batizado. Teoricamente, essa história toda teria começado com a vinda de um cara chamado Jesus. Só que até hoje muitos estudiosos nem sabem se ele realmente existiu, se foram vários caras misturados nas escrituras, e ninguém sabe direito como que ele era. Lógico que sabe, tem Jesus em todo canto, texto, Bíblia, tá no Facebook, tá na rua, tá no para-choque de carro. Mas acontece que esses documentos não são vistos como uma fonte histórica confiável. Por exemplo, o Novo Testamento foi escrito muitos anos depois da morte de Cristo e quem juntou todos aqueles textos foram os próprios romanos. Ah, então tudo que a tia da igreja me falou era mentira? Calma, não é isso que a gente tá falando, Gui. O que a Igreja Católica adotou e prega como verdade é um conjunto de crenças que faz parte do cristianismo. Só que o que a gente está querendo mostrar é que nem todo mundo vê a história dessa forma. Mas claro que não tem problema nenhum você acreditar nisso se você segue essa religião. Vamos assumir que o Jesus bíblico de fato existiu. Segundo os 4 evangelhos canônicos e as epístolas paulinas, o filho da Virgem Maria iniciou sua pregação depois de ter sido batizado no Rio Jordão. Na época ele devia ter tipo uns 30 anos. Que? 30 anos? O que Jesus ficou fazendo até lá? Treinando pra ser Deus? Sabe que eu não sei? Eu acho que ele foi carpinteiro. Mas enfim, depois disso, Jesus teria começado uma viagem pela Judéia, onde ele passava uns ensinamentos que ele acreditava e ajudava doentes, fazia várias coisas. Mas ele não era o único, tinha vários caras que faziam isso nessa mesma época. Afinal, estava na moda ser profeta. Só que essa festa acabou rapidinho quando ele foi preso. Os textos dos evangelhos diferem muito nessa hora, mas o resultado desse episódio é unânime entre eles. Jesus acaba condenado por Pôncio Pilatos, um governador romano, e recebe a punição padrão da época, a morte na cruz. Mano, vai mais devagar, pera aí. Ele tava livre, leve, solto, pregando as ideias dele por aí. Como que o tempo fechou assim tão rápido? Imagina só a situação, Gui. Se a história foi assim mesmo, tinha um monte de gente com motivos para odiar Jesus. Jesus era judeu, por isso tanta semelhança entre as duas religiões. E no começo, teoricamente, ele pregava para os judeus. Então vários judeus viram ele como um impostor e não como o Messias que ele se autodeclarava. Segundo, se as ideias que Jesus pregou eram iguais ou até mesmo parecidas com as escritas no Evangelho, os romanos tinham todo o motivo do mundo para querer que ele desaparecesse do mapa. Sair por aí negando que o imperador deles era um deus vivo era bem subversivo para a época. Ah, então não era todo mundo que curtia Jesus. Depois que Jesus morreu, os seus discípulos se juntaram. Tudo bem que não eram tantos seguidores assim naquela época, mas eles se reuniram ao redor de Pedro. E aí eu vou falar uma coisa que é meio minha opinião.
Sabe quando a pessoa tá viva e ninguém liga? Mas aí quando morre todo mundo fica tipo, nossa! Eu acho que rolou um pouco desse efeito com Jesus, sabe? No começo, o cristianismo não era tão diferente assim do judaísmo. Quem mudou isso foi um cara chamado Saulo de Tarso. De acordo com os Atos dos Apóstolos, durante uma viagem para Damasco, Jesus apareceu para esse homem. E daí em diante, ele abandonou sua fé judia, mudou seu nome para Paulo e se tornou um incansável pregador do cristianismo. O cara viajou até para a Ásia Menor e para a Grécia na função. Ele começou a pregar para não-judeus, quer dizer, para qualquer um da população. Ele aboliu o pacto de circuncisão dos judeus, que era menos uma barreira para entrar na religião, né? E aí que foi uma religião que começou a agregar muitos seguidores. E o Império Romano começou a prestar mais atenção nisso aí. Pedro e Paulo, que mais tarde se tornaram São Pedro e São Paulo, foram martirizados e mortos pelo imperador Nero. Martirizados? Tipo torturados mesmo. Quando o Império Romano começou a perseguir os cristãos, a coisa ficou muito feia. Eles davam cristão pra leão comer, queimavam cristão, penduravam na cruz. Rolou uma perseguição feia mesmo. O doido é que isso só fez com que o número de cristãos aumentasse. A crença deles tinha uma simbologia muito poderosa e um caráter totalmente universal. Quando essa ideologia começou a repercutir entre as camadas mais pobres do império, os mais humildes começaram a ousar questionar os romanos em vários aspectos. Mas aí vai de novo uma opiniãozinha minha. Em todo momento da história que eu já vi, quando você começa a perseguir demais um grupo, parece que ele se fortalece mais por dentro e fica com mais revolta. Então, os cristãos se recusavam a servir o exército, se recusavam a vangloriar o imperador e até a se misturar com os outros que não eram cristãos. Aí chegou um momento em que os romanos desistiram e decidiram mudar de estratégia. Apesar do imperador Constantino só ter aceitado o batismo no seu leito de morte, todos os outros imperadores que se seguiram a ele foram cristãos e com Teodósio o cristianismo ganhou o estatuto de religião oficial do Estado. E tem também uma questão essencial aí. Quando Pedro e Paulo decidiram montar a Igreja Católica, eles se inspiraram na própria organização do Império Romano. Na hora que eles foram criar as hierarquias eclesiásticas e tudo mais. E justamente por causa dessa organização segmentada, e foi muito mais fácil para o Estado e para as classes dominantes tomarem conta e se aliarem à Igreja Católica. Você não tinha me dito que o Império Romano do Ocidente caiu em 400 e alguma coisa depois de Cristo? Se a Igreja Católica estava tão amiguinha assim dos romanos, isso não quer dizer que ela também acabou se ferrando? Que ela se ferrou no começo, ela se ferrou mesmo. Mas, amigos, negócios à parte. A Igreja Católica sobreviveu à queda do Império Romano Ocidental e mais, acabou virando a organização mais poderosa da Europa durante os anos que se seguiram. Obrigado por assistirem nosso vídeo, pessoal. Valeu, até a próxima. Claro que a gente não vê a Bíblia como uma fonte histórica confiável. A gente só quis expor algumas partes para explicar como o pessoal na época se sentia. Hoje a gente veio entrevistar aqui o Padre Paulo e vamos fazer umas perguntas para ele, pro senhor aqui em relação à Igreja Católica e à religião. A primeira pergunta: o senhor foi criticado quando entrou para a Igreja Católica? Não foi criticado. Nenhum tipo de preconceito. Como é sua rotina? Como é sua rotina? Rotina de dia a dia. Não tem. Não? Cada dia é uma coisa. Qual é a sua opinião sobre o atual momento que vive a religião aqui no Brasil? É bem difícil. Principalmente porque a religião ela não quer separar da vida. Então, se a vida está confusa, a vida econômica, política, social está indefinida, automaticamente tem gente que busca na religião a resposta para isso. Para essa indefinição. Então também isso fica meio sem identidade. Como você define a Igreja Católica? A igreja existe para pregar a pessoa de Nosso Senhor e levar diante do mundo a palavra dele. O papel da igreja é ser pontífice. Ela é uma ponte. Ela fala de Deus para nós e fala de nós para Deus. Esse é o papel dele.
são bíblicas as crenças e práticas católicas? Você acha que foi decisão certa para sua vida? Você acha que foi decisão certa para sua vida? Você acha que foi decisão certa para sua vida? Se eu não fosse padre, eu seria pai. Se fosse padre, seria pai? É difícil. Não, mas... Porque tem muita gente que acha que só porque segue isso, a vida muda toda. Não, se você faz um negócio como sacrifício, você pega um cara, aí muda de sentido. Você nunca teve esse sonho de ser padre, não, né? Veio do nada. Veio do nada, né? Depois que você opta por um negócio, qualquer coisa. Se você for casar e querer viver a vida de casado, vai ter uma coisa. Ou você vai ter feliz ou não vai ser. Você vai ter que ser fiel à sua mulher, você vai ter que educar os seus filhos na lei de Deus, viver em função dos seus filhos. Ou você vai ter um bom pai de família, ou você não vai. Não tem jeito de ser verdade. Ou você assume que a sua vida ali mudou, ou você não assume. Então é uma coisa clara. Quando eu assumi ser padre, eu abri mão de muita coisa, abracei outras. Quando você abraçar essas outras como imposição, Qualquer coisa que vocês vão fazer sem querer mesmo, querendo ser obrigado. eu tinha um exemplo de casal. Se você casa, tem gente que até hoje é casado, mas não devia ser casado. Porque no caso, passou a morar. Eu tentei buscar gente que semente só ou igual a relação filho. Filho é uma coisa que muitas pessoas, tem muitos casais que tem a união ainda, questão do filho, acha que segura o casamento, mas na verdade que não é casamento, só morar junto. E mesmo os filhos, você não educa os filhos, você está ali com os filhos, preocupado em criar, as mulheres que dão muito trabalho, outra coisa é você ter. Meu filho, minha filha, você está aqui, é porque eu, seu pai e sua mãe nos amamos, nos unimos para gerar. Não é por acaso que você está aqui. Tudo é propósito, é totalmente diferente. Esse é o caminhado que o senhor seguiu. Então, assim, qualquer coisa que você abraça definitivo, se você coloca uma posição, olha, agora você para porque quer, que negócio, então, você para e casou, você abraçou a missão, mas se você vai ser fiel a ela ou não. É com você. A gente está aqui com Maria Dionísia, nós vamos fazer umas perguntas aqui em relação à igreja, ao catolicismo. Ela é uma senhora que trabalhou há muitos anos na paróquia, foi catequista, e eu vou fazer umas perguntas para ela aqui. Como são divididos os cargos na igreja? Olha, até onde a gente sabe, até onde a gente pode responder, tem o primeiro padre, que chega da paróquia da gente, a gente trabalha unida com ele, tem a secretaria, com uma secretária capacitada para fazer esse trabalho, de estar todos os dias ali, mexendo com as anotações, atendendo as pessoas, faz o trabalho de banco e mexe com tipo a contabilidade da paróquia. E tem também a casa paroquial, que é o padre, onde ele reside. Lá também tem uma pessoa que ajuda ele lá para fazer as coisas para ele, para cozinhar, para lavar, arrumar tudo lá na casa paroquial. E tem também os trabalhos que faz no prédio da igreja, que é as reformas. Aí sempre tem outras pessoas ali também trabalhando para estar dando um sustento à paróquia. Olha, pelo que eu entendo, a Imaculada é uma pessoa sem
como se diz, sem mancha. É uma pessoa que, por ela ter sido escolhida para ser a mãe do Salvador, é porque é uma pessoa sem nenhum defeito, sem nenhum problema, né? É uma menina nova e que ela assumiu com responsabilidade o papel de ser mãe. A gente define assim, eu primeiro, como uma vida para mim. Eu, desde criancinha, eu fui batizada na Igreja Católica, fiz primeira Eucaristia, fui crismada e participo de várias coisas, né, das pastorais que existem aqui, né, já fui catequista há muitos anos, já fui coordenadora de pastoral de saúde. Então, para mim, a definição que eu tenho da igreja, né, da religião católica, é uma vida de aprendizagem, de ensinamentos, de amizade sincera. Então, para mim, a igreja católica é definida como uma coisa boa. Olha, a missa, ela, né, primeiro a gente tem, né, o trabalho do padre, que tem a equipe de liturgia, que nessa equipe envolve ministros da palavra, ministros da Eucaristia, leitores, corais e os acólitos, né, que agora o Padre Pinheiro está fazendo um trabalho para que seja assim, uma missa mais animada, mais chamativa, né, que faz com que as pessoas sintam bem e aproveitamos também os folhetos que vêm de Itabira, que são lá que eles elaboram tudo direitinho e vêm para a paróquia para a gente preparar com aquele folheto e aí a gente, no final das contas, será celebrada a missa com a ajuda de muita gente, não só de uma pessoa, mas de várias pessoas para aquela celebração acontecer. Olha, a gente vê assim, é um problema sério isso, porque é difícil para a gente estar unido, né, com o católico e o protestante. Muitas vezes a gente até quer unir, tem o trabalho, né, do ecumenismo, que eles sentam juntos para estar escrevendo, né, fazendo a campanha da fraternidade. Geralmente ela é ecumênica, mas assim, na cidade da gente, no dia a dia, é meio complicado para a gente ter essa aproximação com eles, fazer trabalho juntos também. É bastante difícil para a gente conseguir fazer esse trabalho com eles. Mas a gente está assim, tentando ver se a gente consegue fazer essa união, né, de católico com eles. Olha, hoje em dia eu creio que não. Há um tempo atrás a gente sabia que o Brasil era o país mais católico do mundo. Mas hoje em dia, com tanta mudança, com tantos problemas, as pessoas estão trocando, né, mudando o caminho. Quer ir para outra, parece que talvez para experimentar como é o outro lado, né, da Igreja Católica. Então isso atrapalha muito, porque as pessoas não estão também preparadas para assumir aquele caminho da Igreja Católica, acha que o outro caminho é melhor e acaba trocando, né? Deixa a Igreja Católica e vai para o outro caminho.